todos os reinos. Árvores e animais trabalham, em sentido mais profundo, não somente para se manterem vivos, todas as divisões da natureza laboram crescendo. Em tudo que existe, Deus depositou algo mais importante para ser despertado. Se não notamos progresso nos animais e nas plantas, como no ser humano, é porque ele não é visível tanto quanto nesse último. No entanto, há uma maturação, pode-se dizer, uma fermentação da inteligência, que no amanhã pode despertar convenientemente. O transformismo está na lei divina. A luz que sai do grande foco se transmuta em variadas formas, cresce no seu despertar e se divide ao infinito. O animal trabalha no seu modo de ser, e o crescimento de cada espécie vai mudando o modo pelo qual ele deve trabalhar. No princípio, ele opera para garantir sua vida física, para depois a tarefa ir se aperfeiçoando, de modo que todo o trabalho se funde e espiritualiza pelos pensamentos, que engloba todos os recursos usados até então. Trabalhamos pensando, trabalhamos olhando, trabalhamos falando e trabalhamos fazendo. As modalidades são inúmeras. Cada vez mais podemos glorificar a Deus pelo labor mais perfeito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Lucas 5:20. A fé se acumula na consciência pelo trabalho no bem, logo é fruto do trabalho na lavoura da mente. Desta forma, ela limpa as faltas cometidas e é fonte do trabalho para a cura de todas as enfermidades das criaturas. Tudo na natureza acumula vida e experiências, de modo a enriquecer o campo de vida da alma. Não percamos tempo, aproveitemos todos os ensejos que vierem aparecer em nossos caminhos, pois essas oportunidades passam e se não as aproveitarmos, ficamos às margens do caminho esperando que venham outras. Valorizemos o trabalho, seja qual for, façamo-lo com amor, para que a alegria cresça em nossos corações. Esforcemo-nos no esquecimento de todas as ofensas e amemos a Deus em tudo o que sentirmos. Passemos a amar, igualmente, ao próximo, com todo empenho, que esses gestos far-nos-ão conhecer a verdade que nos tornará mais livres. Em muitos casos, um sorriso é um bom trabalho. Ele pode levar às criaturas mais vida e mais esperança, dependendo dos sentimentos que conduzem essa expressão de amor. Mesmo cuidando de nós mesmos, não nos esqueçamos da perfeição espiritual. Que o ato de lavar o corpo, de vestir a roupa, de comer, de respirar, sejam todos feitos com harmonia, porque a harmonia é trabalho para a nossa paz. Capítulo 15, Livro dos Espíritos. Questão 678. Em mundos superiores. Fugir do trabalho é isentar-se dos meios pelos quais vêm os ensinamentos espirituais. Trabalhar é viver. Tudo no mundo se agita, em se formando belezas imortais. A lida para a humanidade é de acordo com as suas necessidades de despertamento. Nos mundos superiores, certamente que o labor é relativo às suas necessidades. O trabalho obedece ao progresso das criaturas de Deus e, mesmo que queira, o espírito jamais deixará de trabalhar, até os seus corpos, em todas as faixas que lhes compete existir, estão em pleno movimento, clarificando cada vez mais o roteiro do seu Senhor, que é a alma que os ocupa. Sendo o espírito criação de Deus, como concebê-lo na sua estrutura mais íntima sem movimento divino? Deus é a luz, e luz é dinamismo estuante que se irradia em todas as direções, dando e levando vida para todos os lados. O espírito foi criado simples e ignorante, e como tal carece, pelo trabalho e pelas vidas sucessivas, de despertar para viver melhor. Quem está em estado de sono, se encontra inativo até certo ponto, mas não sem movimento, mesmo quando nesse estado, a alma trabalha e os corpos se movem. Notamos nos espíritos primitivos certa lentidão, mas nunca paralisação. Quanto mais inferior espírito, mais lentos são seus movimentos, quanto mais evolui, mais acelerado o seu dinamismo, buscando harmonia.
O que não observamos com os sentidos físicos é o que se expressa com mais velocidade na sua intimidade. Vejamos bem o éter cósmico, esse hálito de Deus, como podemos chamá-lo, essa luz cósmica cuja velocidade ainda não pode ser medida, por ultrapassar o próprio pensamento dos espíritos, por ser o pensamento de Deus que tudo interpenetra, e que Ele mesmo criou por amor. Esse fluido divino é o amor do Todo-Poderoso, que tem o poder de se transformar pela força que lhe emprestam os sentimentos, e esse é o trabalho dos agentes do Senhor, na transformação dessas bênçãos, criando mundos e sóis, como sendo os co-criadores das belezas do universo. Contudo, somente Deus dirige tudo com sabedoria, porque a harmonia total está nele, e somente nele. O maior dom da vida humana e do espírito é o pensamento, cuja força manejada com amor faz prodígios. Estamos na época da florescência da mente, procuremos, pois, estudar nossas forças, mas, acima de tudo procuremos empregá-la, como Jesus nos dá exemplo. Tudo é trabalho, não devemos querer trabalhar fora das nossas possibilidades de operação, nem remontar à retaguarda. Se nos mundos superiores o trabalho é feito em relação à evolução das almas ali estagiadas, ele deve, nesses mundos, prosseguir no ritmo que o progresso traçou. Não obstante, nos mundos inferiores, onde as provas são duras para as almas, o trabalho é mais grosseiro, mas deve ser encarado como dever. Existem instâncias divinas em que os espíritos suprem todas as suas necessidades pela força do pensamento. E Jesus deu prova disso multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho e, simplesmente com um toque das suas mãos, curando os enfermos. Quando ele acionava seu verbo, levantava caídos e fazia voltar as almas aos corpos. A lei do trabalho é a mesma em todos os mundos habitados, contudo, os modos de operação são diversos, de acordo com as necessidades dos espíritos. Essa é a justiça de Deus, mostrando seu amor em toda parte. Compreendamos, pois, que devemos estudar as leis de Deus na profundidade que nos cabe aprender. Discutir sobre quem está certo é perda de tempo, dentro do tempo que nos chama compreensão. Trocar ideias com carinho é função da alma que deseja elevar-se acima da ignorância. O trabalho é Deus nos chamando a servir. Capítulo 16 Livro dos Espíritos, questão 679, isenção da lei. Ninguém se encontra isento da lei do trabalho, pois, se ele se multiplica ao infinito, Deus não iria deixar de aplicar a sua lei a todas as criaturas, somente porque algumas delas possuem bens materiais. Essas, por vezes, trabalham mais do que as que não possuem riqueza, pois têm maiores preocupações pelo dever de vigiar o que possuem e por cuidar de multiplicar o que Deus colocou em suas mãos. Lembremos-nos dos talentos citados na parábola evangélica, e o dever de serem eles multiplicados pelos que os receberem. Se não há necessidade de se operar em duros trabalhos, onde o esforço físico deve ser ativado, o esforço mental ocupa-se com mais atividades. O físico recupera-se com mais facilidade que o desgaste mental, por conseguinte, esse último se expressa como sendo o labor mais profundo e mais cansativo. Quanto mais cresce a alma, mais obrigações a sua consciência lhe impõe. O político não pega na enxada, nem dirige um arado na lavoura, nem sempre dirige seu próprio carro, e não lhe sobra tempo para andar nas ruas admirando as coisas de pessoas. Não entrega suas mãos à vassoura na limpeza pública, contudo, o trabalho mental que exercita nas tribunas e na composição de leis, lutando contra a oposição, pode somar mais desgastes do que os esforços dos homens musculosos que executam pesadas tarefas na agricultura, na pecuária e na construção civil. O trabalho do escritor é bem diferente do exercido pelo homem do campo. É um trabalho que requer mais a inteligência, desenvolvendo o pensamento e muitas vezes, ajudando aos que trabalham em duros labores, como os que já citamos. Tornamos a dizer, ninguém é isento da lei do trabalho.
lei universal para todas as criaturas, em todos os mundos, quer sejam materiais ou espirituais. Cumpre a todos trabalhar, porque Deus não para e Jesus opera sempre. Observemos que tudo no mundo se movimenta, das células aos órgãos, e destes ao soma. O complexo humano constitui um fulcro de movimentos constantes, buscando aprimoramento. Mostra-nos as experiências que a inteligência disciplinada, em que a razão se expressa, deve escolher as modalidades de trabalhos que deve fazer, porque as lidas bem orientadas são sementes do amor, onde floresce a paz. Ora, quem vos há de maltratar, se fordes zelosos no que é bom? Ele Pedro, 13:13. É de bom alvitre que devemos ter zelo pelo que é bom, para que possamos receber segundo o que ofertamos. Esse é o melhor trabalho, aquele que busca a harmonia que podes alcançar pelo pensar, falar e viver. O homem que se isenta do trabalho por ter bens materiais com abundância, nos dias de hoje está sujeito a perder o que possui. Os desequilíbrios financeiros são chamados para que os ricos trabalhem mais, e para que os pobres reconheçam que todos sofrem a mesma pressão da vida, para o despertamento dos bens espirituais que existem em todas as criaturas. Tudo que o homem precisa existe com abundância em todos os lugares do mundo. A carência que se expressa com evidência nos países, é a falta de amor que não custa dinheiro, é a falta de Cristo no coração dos homens. Quando o Evangelho fizer parte das cartas magnas de todos os países, e os homens colocarem em prática todos os conceitos ensinados e vividos pelo Mestre, passarão a viver no paraíso. Aquele que se encontra por enquanto perdido, guiado pelos cegos, logo que receber o toque de Jesus, passará a vê-lo e encontrará o céu dentro de si mesmo, com toda a esperança de viver. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 680, Inutilidade da existência. Inutilidade. Não existe esta palavra no dicionário divino. Ninguém é inútil para trabalhar. Alguém pode não fazer o serviço que desejava realizar. No entanto, como o trabalho se estende em ramificações diversas, as lides são muitas e pode escolher aquela que as suas forças têm a capacidade de realizar. O homem inteligente, principalmente o espiritualista, sabe disso, e ainda que esteja preso a um leito, pode usar a palavra em auxílio dos que vêm visitá-lo e que, às vezes, estão carregados de problemas e com as suas mentes tisnadas de infortúnios. Muitos dos visitantes aos enfermos são mais doentes espiritualmente. Entretanto, conhecendo o valor da caridade, aliviam-se com esse gesto de amor. Quantos companheiros que, visitando enfermos, saem mais beneficiados? Quando não se pode falar, os olhos são mensagens para os que entendem e sentem o amor. A própria tolerância, quando o doente não reclama, um gesto de alegria, tudo isso são trabalhos de alta profundidade para os que sofrem. A condenação da consciência é para aquele que voluntariamente deseja ficar parado e não presta serviço, mesmo estando são. Todavia, ninguém poderá ficar muito tempo nesse estado, e com o passar do tempo, procura fazer alguma coisa, sendo que o melhor é o bem. Não se mede o bem por volume de ofertas, mas sim, pelos sentimentos que move o companheiro nesse exercício. Lembremos-nos da oferta da viúva, colocando no gasofilácio 2 pequenas moedas, tudo o que ela tinha, enquanto muitos ricos faziam tilintar o aparelho, vaidosos na satisfação de ostentar. Deus julga pelos sentimentos e não pela quantidade que é doada. Às vezes, um simples sorriso vale mais que grande oferta material, mas se pode dar os dois, muito melhor. Não nos esqueçamos que o amor pode irradiar-se em tudo que ofertamos, quando este gesto de fraternidade é acompanhado do carinho. Façamos a caridade que o coração indicar, se desejamos aperfeiçoar nossos sentimentos e não pararmos de buscar a Deus, tudo virá ao nosso encontro, como o Senhor quer, para a nossa felicidade e a glória do bem. Desejamos que cada um seja útil,
conforme o seu dom de servir, aquilo que pensa, que procure fazer com amor, quando falar, que não saia dessa linha, se escrever, que se lembre sempre da vida de Jesus, nos conceitos que expressa no papel. Façamos da nossa vida uma vida de amor, que Ele nos salvará de todos os males, por ter o condão de harmonizar a nossa mente e o nosso coração. Se ninguém é inútil na vida, o que fazemos da nossa? Pensemos em Deus e trabalhemos para a paz de todos. Pensemos em Jesus e amemos a todos como a nós mesmos, que o nosso mundo exterior se transformará em paraíso de luz, por esplendermos o Cristo interno, que pode nascer em nosso coração de filhos de Deus. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Ele Pedro 4:9. Vejamos uma utilidade. Quando o apóstolo nos convida a trabalhar, não exige nem mesmo esforço físico, mas somente que sejamos hospitaleiros. Mas, ele acrescenta, sem murmuração. Esse é um trabalho maravilhoso para a alma, ajudar sem desejar que os outros saibam dessa caridade. Devemos procurar sempre mais oportunidades de servir sem murmuração, que a resposta de Deus virá ao nosso encontro, por acréscimo de misericórdia. O trabalho honesto é a luz da vida. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 681. Filhos e pais. Os pais têm a obrigação de cuidarem de seus filhos, pois a eles foi outorgado esse dever, de modo que as suas consciências os ativam para tal empenho divino, de educar e instruir seus descendentes. Por outro lado, os filhos têm o dever sagrado de cuidar de seus pais, quando estes já são idosos ou estejam presos ao leito, por uma enfermidade. É uma troca de auxílio, para o bem e a tranquilidade de consciência de todos. Toda a família, por dever natural que a lei nos mostra, deve ocupar-se na ajuda indispensável aos familiares, para que haja ordem no grupo de espíritos que reencarnam em uma mesma linha de sangue. O amor filial vibra por dentro, assim como o amor paterno, e os dois se encontram em obediência à lei de amor universal. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, de toda a tua casa. Atos 11:14. É Jesus incentivando a todos os familiares para ouvirem Pedro, com suas palavras de amor e de dever perante os seus, aqueles que vivem em conjunto. Assim que os preceitos do Mestre fossem colocados em prática, a casa seria salva de todas as confusões do dia a dia. O nosso dever maior é ouvir a Deus pela boca de Jesus, e colocar harmonia em nossas casas, tanto espiritual como física. Os pais precisam ser educados, de maneira a compreender seus deveres. Seus filhos o são somente, no sentido da carne. O Espírito é Filho de Deus, que instituiu tutores, para que sirvam de instrumento no amparo e na disciplina, no afã de instruir igualmente. Se os pais querem filhos nobres, que busquem a nobreza para si, e poderão ajudar mais aos seus filhos, pelo exemplo vivo na vivência da carne. Os membros de uma família são sempre impelidos para se ajudarem mutuamente, pela força do amor que impulsiona os corações. Essa é a fraternidade, alinhando sentimentos e fazendo compreender a todos que no amanhã compreenderão que a humanidade constitui uma só família, e Deus um só Pai de todas as criaturas. Filhos e pais, é imprescindível que deis as mãos, rompendo barreiras e alcançando conceitos que vos possam salvar, e é na caridade sem peias que a luz poderá invadir os corações e libertar todos os sentimentos a serviço do amor. O filho é a continuação dos pais. Os pais são o mesmo filho nas suas necessidades de amor e de trabalhar. Jesus, falando sobre os 10 mandamentos, sintetizou-os em apenas 2, tendo como sustentação o amor. A doutrina espírita nos concita por todos os meios a despertar os nossos valores espirituais, para que acordemos para a luz da vida. Sejamos fiéis em todos os momentos, para que essa fidelidade nos alcance igualmente. A reencarnação é meio poderoso que nos mostra os caminhos da perfeição. As descidas à carne são eventos de luz,
lições que nos alertam para a paz de coração e a tranquilidade de consciência. Quem deseja avançar, deve começar dentro da sua própria casa, onde se ajusta a primeira porta para o despertamento. A lei da natureza impõe aos pais ajudar os seus filhos, assim como os filhos a cuidarem dos seus pais na velhice e nas suas necessidades. Convoquemos todas as nossas forças para tal desempenho e nos alegremos nos serviços do Cristo, esquecendo todas as reclamações. Saiamos da peia das murmurações e deixemos todo o nosso tempo para as inspirações que receberemos todos os dias, dos emissários do Cristo. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 682, Repouso. Quem trabalha deve obedecer aos limites que a natureza impõe ao esforço. O corpo precisa de descanso para recuperar as energias perdidas. Compete ao homem analisar sua capacidade, e as próprias leis da Terra se inspiraram nesses limites, dividindo as 24 horas em 3 aspectos: trabalho, lazer e descanso. Quem desejar sair dessa disciplina pagará caro, desequilibrando a sua saúde. Precisamos ficar atentos ao egoísmo e à usura, para que não caiamos nas tentações e venhamos a sofrer as más consequências. A filosofia do trabalho é divina, a do lazer é grandiosa e a do descanso pelo sono é uma necessidade, para que as criaturas possam ter mais alegria e esperança de viver. A sociedade atual, com as suas sofisticações, por vezes se esquece do mandamento que veio da época de Moisés, do dever dos filhos para com os pais, e desses para com os filhos. Muitas famílias esquecem os seus esteios familiares, às vezes colocando-os à distância, para ficarem livres do que eles acham ser aborrecimentos, esquecendo o dever firmado na consciência. A natureza marca para todos o limite do trabalho, contudo, não podemos nos esquecer de trabalhar no que ela pede do nosso esforço a cada dia. O velhinho de cabelos brancos que passa na rua pede nossa cooperação, e qual a diferença dele para com o nosso pai? As vidas sucessivas podem nos dizer que ele já foi nosso tutor em outra época. Quem se interessa pelos seus pais de sangue, estende esse interesse para todos os outros pais, mesmo que lhes sejam desconhecidos. Os asilos são organizados para os que passam pela aprovação de não terem um lar. As creches espalhadas pela nação afora, igualmente têm a missão de amparar os órfãos. Se podemos ajudar essas casas de caridade, façamo-lo com carinho, sem esquecer nossa visita periódica. Tanto a inércia como o trabalho com exagero nos fazem mal, nos 2 planos de vida. Cuidado com os extremos. É onde prolifera o vírus do desequilíbrio. Devemos anotar e não esquecer o que nos diz o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo, que podemos entender neste dizer de Pedro, são os espíritos ainda ignorantes, e a ignorância está, de certo modo, ligada à preguiça, por desconhecer o valor do trabalho. Quanto mais pensarmos nas facilidades, mais atraímos entidades deste jaez, que nos inspiram nos 2 planos de vida para todos os tipos de desequilíbrios. Nos intervalos dos nossos pensamentos, os espíritos menos esclarecidos transmitem vibrações dos seus desejos. Os pensamentos são portas que se abrem para o bem e para o mal, dependendo dos nossos sentimentos, nas suas qualidades inerentes à nossa evolução. No entanto, a razão pode nos defender, se ela estiver atenta, vigilante contra a emboscada das trevas. O Espiritismo nos informa desses perigos, bem como nos fornece meios e armas de lutar contra eles com sabedoria, mudando a nossa conduta como nos deu exemplo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o que buscamos, pelos pensamentos, palavras e atos. Se usamos a inteligência vinculada ao coração, passaremos a buscar com Jesus as companhias iluminadas,
onde a verdade é a luz que nos tornará livres. Devemos saber o limite tanto do trabalho como do lazer e, por conseguinte, do descanso, nas linhas do sono reparador. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 683, Limite do trabalho. A pergunta de O Livro dos Espíritos é objetiva e abrangente. Qual o limite do trabalho? E vem, em seguida, a resposta pelo agente de luz do céu. O das forças. Em suma, a esse respeito Deus deixa inteiramente livre o homem. O Senhor deixa livre o homem, para testar seu raciocínio e fazer com que ele cresça, e é de experiência em experiência que ele acumula as qualidades nobres para despertar os valores eternos do coração. Deus não poderia fazer tudo para as criaturas, pois o espírito perderia o estímulo, e não se esforçaria, nem empenharia em luta alguma, pois teria o Pai para fazer tudo por ele. Mas o Pai vai deixando os filhos cada vez mais livres, de acordo com o seu despertar. Os filhos crescidos, já adultos, devem se esforçar, e nesse exercício eles mesmos se salvam pelo empenho de cada dia. O limite do trabalho é o das nossas forças, aqui além, mas temos liberdade de trabalhar mais, ou menos, pois cada um é que sabe o seu limite. No entanto, não podemos ficar sem operar, no que fomos chamados a fazer. Até as crianças trabalham, um sorriso para seus pais opera maravilhas. Isso não é um trabalho? Um velho cujas forças se desgastaram no correr dos anos, pode elaborar na sua área, fazendo o que suporta fazer, ainda mais, onde mora, apegando-se à compreensão, pois todo lar precisa de mais um pouco de harmonia. A velhice está cheia de experiências que podem ser repartidas com os demais da família. Há um idoso bom, amoroso e justo, há sempre lugar para ele ficar, e recebe em troca o caminho de todos que convivem com ele no lar. Se Deus deixa inteiramente livre o homem no que tange ao trabalho, devemos respeitar essa liberdade, e fazer mais do que o Senhor nos outorgou para realizar. A doutrina dos espíritos coloca nos ombros dos seus adeptos mais responsabilidade, e nos convida para fazer mais do que nos dispomos, mostrando que a caridade é um dever do homem e do espírito, que somente ela nos salve e serve de moeda divina, para que possamos entrar no reino da harmonia da consciência. Os homens têm a liberdade de escolher a filosofia religiosa que queiram seguir. No entanto, alertamos que a melhor de todas elas é a que apresentar mais trabalho para os seus ombros, de maneira que nem a religião nem quem faz o trabalho especulem com desamor os necessitados. Devemos sempre dar com uma mão sem que a outra perceba. Observemos João, quando anota a palavra de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Devemos pedir sempre ao Mestre em nome dele, que os seus confiem em nós, dando-nos mais trabalho, tanto quanto possamos suportar. Tenhamos cuidado com as coisas fáceis, elas representam um cesto de flores onde se escondem víboras. Aprimoremos nosso dom de escolha, e se já temos liberdade de escolher o trabalho, cuidemos de não querê-lo sem Jesus, reparando se estamos certos naquilo que devemos fazer. Toda a liberdade valiosa carrega consigo a responsabilidade. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 684, Abuso de autoridade. Se abusamos da autoridade, fazendo os nossos subordinados trabalharem com excesso, responderemos por isso. O comando não é para violência e, sim, para a harmonia do meio onde fomos chamados a operar. Se abusamos da autoridade, certamente que em outra etapa de vida poderemos vir a sermos mandados com o mesmo rigor com que abusamos dos outros. Essa é a lei de justiça, que opera sem a nossa participação. Queiramos ou não, as leis estão vibrando na vida para educar e disciplinar aqueles que as infringem. Todo aquele que tem em suas mãos o poder de mandar, responde duramente pelos excessos do seu mando. Abuso de autoridade é sofrimento à vista.
É bom que busquemos o Evangelho de Jesus para melhor comandar os subalternos, reconhecendo que eles são os nossos irmãos, por vezes passando por duras provas em casa e no trabalho, porque ainda suportar a rigidez do patrão, que deveria aliviar seu fardo. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15:14. Quando a vontade de agredir o que se encontra sob nosso comando for muito grande, pensemos se Jesus faria isso. Se queremos ser amigos de Jesus, sejamos brandos com os que já suportam o peso da vida nos ombros frágeis. Em todo lugar cabem os conselhos do Mestre, convidamo-lo para andar conosco todos os nossos passos, para que não erremos o caminho. Façamos isso e veremos que a felicidade passa a ser nossa esperança, clima onde podemos respirar. Para tudo e todos, Deus fez a lei de misericórdia, dotando seu Filho maior de poderes para aplicar essa lei de acordo com a infinita fraternidade do seu coração. Tenhamos energia no nosso posto de mando, mas não nos esqueçamos do amor, para que essa energia se torne maleável e ensine com justiça. Todos os grandes homens do mundo que abusaram do poder, se encontram em duras provas, comendo do mesmo alimento que impuseram aos seus inferiores. Não brinquemos com as leis de Deus, elas vibram, pelo seu poder, em todas as coisas e em todos os sentimentos, obedecendo à vontade do soberano que as criou. Sejamos honestos nas nossas atitudes, mas brandos no viver, compreensivos com os ignorantes e mansos com os que sofrem, amando-os. Somente se colhe aquilo que se semeia. Se conhecemos essa verdade, ela nos livrará do que poderíamos receber das nossas más ações. Lembremo-nos do ensinamento do filósofo: conhece-te a ti mesmo, porque conhecendo-se a si mesmo, o espírito passa a ser tolerante com as fraquezas alheias e compassivo com os ignorantes. Se é o nosso dever ensinar-lhes, façamo-lo com benevolência. Abuso da autoridade é malevolência em todos os sentidos. Mesmo dentro do lar, é preciso que vejamos que todos têm deveres, mas têm igualmente direitos. Se não sabemos obedecer, não sabemos também mandar. Temos também nossos limites, mesmo na arte de mandar. Se formos além, estamos sujeitos a que alguém nos chame às falas, por meios que às vezes desconhecemos. Quem transgride as leis de Deus, passa a ser carrasco de si mesmo. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 685, o direito na velhice. O homem idoso tem o direito de viver no meio da sociedade, porque ele já deu a contribuição das suas forças e do que aprendeu no preparo junto àqueles que com ele conviveram. Certamente que o velho que não tem como nem com quem viver, tem o direito de ser amparado pelo Estado que, para isso, acumula recursos fornecidos pela sociedade. Todo Estado deve ser um socialismo, ele vive às expensas da sociedade. No entanto, o que devemos crer é que, quando o socialismo tem como base os ensinamentos de Jesus, não há dúvida que nele se estabelece a harmonia, e os seus cooperadores vivem felizes. Se ainda não existe esse modo de viver, esperemos que no amanhã não vai existir outro caminho. Jesus disse com propriedade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não passar por mim, não entrará no reino dos céus. O reino dos céus referido pelo Mestre é a tranquilidade social, é a paz de consciência do dever cumprido. Se todos têm certa reverência pelas crianças, por que esquecer os velhos, que são as crianças de amanhã? Eles ajudaram a construir, mesmo dentro das suas limitações, o mundo que os mais jovens hoje desfrutam. Onde está a gratidão dos que vivem no presente com saúde e alegria? O bem-estar dos moços de hoje teve como preço o suor e o sacrifício dos seus ancestrais. Dos que já foram, reverenciemos seus nomes com respeito e carinho, já que eles não morreram. Se queremos inspiração para o nosso proceder, a busquemos no Cristo, que Ele a tem com abundância, com a sua corte de agentes de luz, para guiar-os de boa vontade. Não percamos tempo com coisas vãs.
Busquemos em João o de que precisamos para entender melhor esse assunto. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não permaneça em trevas. João 12:46. É dever do homem crer em Jesus, para que nele se acenda a luz da vida cada vez mais. Depois que o coração estiver iluminado, a vida brilhará nos seus caminhos com mais intensidade, sem que erre o caminho. Muitos acham que o mundo não tem mais jeito, devido aos distúrbios nele enraizados pela ignorância humana. Como se enganam esses espíritos fracos na fé? A solução é mais fácil do que pensam. Os problemas sociais estão assim porque os homens que dirigem as nações esqueceram Jesus. Por vezes falam nele, mas o coração está longe do Mestre. Quando eles passarem a viver os preceitos do Divino Mestre, tudo se harmonizará. Allan Kardec, no comentário que faz sobre a pergunta e resposta de O Livro dos Espíritos, escreve uma belíssima página, que é a verdadeira solução para erradicar a desarmonia dentre os povos. Ele, verdadeiramente, era o intérprete do Mestre, traçando as soluções para os distúrbios sociais da humanidade. O homem forte tem o dever de ajudar o fraco nas suas necessidades. Quando assim não faz, é devido à falta de caridade que, se podemos afirmar, é a falta do Cristo no coração. Devemos, assim, não somente amparar os velhos, como igualmente todos os mais fracos, desde que lhes falte a garantia de vida em harmonia. Jovem, ajuda a velhice, pois estás no mesmo caminho. Quem sabe o amanhã colocará esses velhos de hoje como teus filhos. Pensa nisto, porque a reencarnação é uma lei universal. Ninguém morre, bem o sabes, e as vidas sucessivas constituem uma realidade em todos os quadrantes da criação. O homem tem o direito de repousar na velhice, tendo nas mãos dos jovens a segurança de que se encontram amparados. Lembremo-nos de que Deus é amor. Se Jesus pede que amemos ao próximo como a nós mesmos, esses velhos estão bem mais próximos, pelas suas necessidades. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 686, Reprodução. Sem a reprodução, o mundo das formas pereceria, pois em tudo há o germe da multiplicidade. Começando pelas plantas, observamos o poder das sementes, a extraordinária força de multiplicação das espécies. Assim ocorre com os animais e com os seres humanos. O crescer e multiplicar é a lei de Deus em todos os quadrantes da natureza. Somente o espírito é que não reproduz espírito, porque esse vem da fonte maior que é Deus. O corpo físico é a maior maravilha de todos os tempos. Se podemos chamá-lo assim, ele é o maior milagre divino, em si falando da terra. O Senhor Todo-Poderoso criou leis para estabelecer a harmonia na criação, e os livros sagrados de todas as religiões e filosofias são pálidas cópias dessas leis. Elas vão chegando aos homens de conformidade com o seu despertamento espiritual. Cada vez que crescem na pauta da evolução, lhes são mostrados ângulos diferentes das leis da natureza. Sem a reprodução que obedece à vontade do Criador, o mundo das formas deixaria de existir. O ser humano só está se voltando para perceber o despertar da vida, sem contudo compreender, na profundidade, o que é a vida. Se ainda não pode compreender melhor o que é Deus, que não o culpe por seus infortúnios, se ele é a inteligência maior do universo, sabe o que faz com a sua casa e os seus filhos. Julgar o que não se pode compreender a pobreza de raciocínio, e, se pela lógica, quem raciocina ainda está na escala dos ignorantes, devemos procurar desenvolver outras qualidades que possuímos para compreender melhor as leis de Deus. Observemos a lei da reprodução nos nossos pensamentos. Eles também crescem e se multiplicam. Este é um ponto sutil das nossas deduções. Os pensamentos são sementes que lançamos em todos os solos das mentes que nos ouvem, levando a chancela da nossa responsabilidade. O que escrevemos são sementes igualmente, e responderemos por elas. Nada poderia existir sem a reprodução dos valores.
O que a vida nos concita a fazer é estudar, meditar e buscar compreender os nossos deveres ante as nossas criações mentais. Elas, pela lei, saem de nós como filho pródigo, porém, voltam para nós como os companheiros da afinidade. A com acento circunflexo reprodução existe em tudo, tudo se multiplica, porque em tudo estão as bênçãos do Criador. Compete a nós, filhos de Deus, trabalhar bem na cocriação, de modo que a nossa liberdade se torne paz para os nossos corações e luz para as nossas consciências. O aprendizado é infinito. Não existe nada errado no mundo, existem, sim, as posições diferentes tomadas por nós. Quem está com sede deve tomar água, quem tem fome deve se alimentar, quem se encontra nu, deve procurar roupa. Quando somos contrariados nas nossas necessidades, entramos na desarmonia e sofremos as consequências das nossas faltas. Isso é lição divina na expressão de aprendizado humano. A semente de vida vem de Deus, mas necessário se faz que os seus filhos cuidem delas. Se queremos coisas mais perfeitas, aprofundemo-nos mais nas leis. É justo que aprimoremos nossas qualidades para a devida percepção espiritual. Para tanto, não devemos procurar uvas em espinheiros. Nossas palavras são sementes, que usamos todos os dias na semeadura. Procuremos saber semear, para que não derramemos lágrimas na colheita. Cresçamos e nos multipliquemos nos valores eternos porque, de qualquer modo, vivemos dentro da eternidade, respirando o ar a que fizemos jus, comendo o alimento que merecemos e vestindo roupas dentro das nossas necessidades. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 687, Progressão crescente. Pelo que se nota do crescimento da população, parece que nesse ritmo de aumento tornar-se-á difícil a vida na Terra, pelo excesso de pessoas e de animais. Mas, na verdade, Deus, consciente de tudo que se passa em sua casa universal, tanto olha e sabe as necessidades dos vermes como as dos homens, tanto dos espíritos simples e ignorantes, como dos angélicos. Nada falta na criação. O amor de Deus são sementes de luz que a tudo servem e transmutam nas nossas necessidades espirituais e físicas. Se Ele criou e domina o universo, como não saberia manter o equilíbrio da população que deve ter o planeta, grão de areia na criação? Não nos assustemos com as coisas de Deus. O governador do planeta Terra, que é Jesus Cristo, pelas mãos de Deus, nosso Pai, não deixa sobrar nem faltar nada para os seus filhos. Vejamos nos rios e nos mares a proliferação dos seres viventes. É inconcebível para os homens, e nenhum deles morre de fome e nunca passa dos limites que deverão atingir. Deus criou leis que regulam todas as coisas. Quando observamos uma violenta tempestade, chegamos a temer suas consequências. No entanto, ela é um higienizador que limpa e purifica o ambiente. Assim as chuvas, assim as próprias catástrofes. Deus conhece a razão de tudo, e nós, o que conhecemos? O homem vê apenas os efeitos. Ele passa por duras provas, até entender o motivo delas e compreender as lições de que são portadores. Estudemos o Evangelho, que ele nos levará à compreensão mais profunda do que necessitamos aprender. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16:24. Notadamente, é necessário que se compreenda o que é pedir em nome de Jesus. Não é somente movimentar os lábios, nem ficar em certas posturas. É pedir pelo exemplo do comportamento, pedir pela caridade e pelo amor. Assim, as tribulações e os infortúnios cessarão e as próprias dores se transformarão em luzes para os nossos caminhos. Até mesmo o progresso crescente das populações permanecerá no ritmo que podemos observar, sem assustar nossos corações, pela confiança que poderemos ter em Deus. Sendo Deus onisciente, Ele tudo prevê. Não precisamos temer os acontecimentos,
Quem o ama sobre todas as coisas e em todas as coisas, confia e espera sempre. Ninguém poderá nos dar paz de consciência, pois ela está dentro de nós, basta acordar e irradiá-la. Se bem sabemos que Deus é harmonia, como essa harmonia poderia ser quebrada pelos impulsos dos homens? Limpemos a mente e nos entreguemos à intuição, que as forças divinas far-nos-ão compreender que tudo vibra conforme a lei do Criador. Tenhamos fé e amemos, que o resto virá nas linhas da misericórdia divina. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 688, Aperfeiçoamento das raças. Várias raças povoaram a Terra, em lugares diferentes, em conformidade com os climas do ambiente terreno e a vontade daquele que tudo fez. Todas as coisas da Terra obedecem a uma direção espiritual. No entanto, é da vontade igualmente do Senhor que elas se fundam umas nas outras, caldeando suas qualidades e entrosando sentimentos. A própria fraternidade encontra expansão no encontro das mesmas. A grande inteligência que planejou o aparecimento da Terra já fez com a abundância de certas coisas em certos países e a escassez de outras, para que se realizassem as permutas. Por trás desse comércio nasce o amor, a amizade e a fraternidade. As origens das diferentes raças do planeta se encontram no mundo espiritual, donde se dirige tudo e tudo inspira para o aperfeiçoamento. Uma raça sucede a outra, cada vez mais aprimorada. Compete a quem queira saber desse desenvolvimento observar essas mutações e o entrosamento umas com as outras. As misturas das raças levam a elas o destronamento do orgulho e do egoísmo. Se a alma evolui em cada existência carnal, como pode essa alma tomar o mesmo tipo de corpo que usou quando suas possibilidades eram limitadas, considerando que o espírito desconhecia certas verdades? O próprio sistema nervoso evolui e os seres humanos sentem esse avanço, sem compreender bem como e de onde vem essa evolução, sendo, muitas vezes, conduzidos a hospitais neuropsiquiátricos, onde são intoxicados pela química imprudente e práticas precipitadas de choque, ao passo que, se fizessem esforço consciente para o autoaperfeiçoamento, não passariam por tais ou quase infortúnios que a lei do progresso lhes impõe. Quantos distúrbios podem ser evitados pelo Espiritismo? Muitos e muitos, por ser ele uma escola que coloca os alunos no exercício da caridade, no autoaprimoramento de suas qualidades, sem que a natureza seja forçada a investir sobre seus dons, contribuindo, por força da evolução, para o seu progresso. Os que mais sofrem são os que se encontram mais ligados aos prazeres inferiores do que à felicidade espiritual. Porque amaram mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. João 12:43. Nós atraímos para junto de nós o que pensamos e desejamos. A mente é dotada de força poderosa, e a sua fixação em ponto determinado torna-se um pedido que Deus atende, desde quando observa lições valiosas para educar seus filhos. A doutrina espírita veio ao mundo para despertar os que se encontravam amadurecidos para a verdade, e ela bate às portas desses corações, escolhendo-os e chamando-os para a verdadeira felicidade, que é a consciência na paz do amor. O racismo é a ignorância dos povos. O espírito é o mesmo, ainda que esteja em variados níveis de despertamento espiritual. A Terra é uma escola de Deus, e cada nação, uma sala de aula que se divide até o lar, como célula da sociedade. É bom anotar que todos somos irmãos e que mesmo os animais devem ser vistos como tais nos nossos caminhos. Se dá o aperfeiçoamento das almas, por que não dos corpos? Além do físico, temos muitos outros que escapam aos sentidos dos homens, mas, todos eles estão sujeitos ao aprimoramento, de acordo com a alma que deles se serve, usando-os como vestes. Os corpos dos ancestrais humanos eram muito mais grosseiros que os dos atuais, e os corpos que estão sendo preparados para gerações futuras serão mais sutis que os corpos atuais. São raças se fundindo em raças e corpos se fundindo em corpos,
para que no amanhã estejamos elevados para a glória de Deus, bebendo do néctar da vida, de modo que a esperança nos mostrará bem de perto o reino da felicidade, se trabalharmos com amor. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 689, Criação Nova. Os homens atuais são os mesmos espíritos do passado, que se fundiram e refundiram na forja do tempo e renasceram em novos corpos, de modo a ampliarem seus conhecimentos e se enriquecerem no amor. A família encarnada e desencarnada é muito grande e há uma profusão de trocas, de maneira que todos participem das oportunidades que Deus nos dá para o devido despertamento. É justo que compreendamos mais de perto as leis de Deus, para não errarmos os caminhos delineados por Ele. A reencarnação é a lei universal e não há ponto determinado para permanecermos. Estamos sempre em movimento constante pela lei de justiça e liberdade. Mesmo que estejamos longe da perfeição, estamos lutando em busca dela, e na nossa luta não podemos estar sozinhos. Todos trabalham para que a luz desperte em cada um, porém, na intimidade da alma o serviço pertence a cada ser, de modo a descobrir o melhor, aparando arestas e rompendo barreiras, assimilando conceitos e vivendo os ensinamentos do Mestre. As raças sucedem raças, cada vez mais aperfeiçoadas, e são os mesmos espíritos que, de corpo em corpo, se mostram mais aptos a maior entendimento das coisas espirituais. Compete a nós outros nos esforçarmos todos os dias no sentido de vencermos a nós mesmos e descobrirmos o tesouro espiritual existente em nossos corações. As raças primitivas tendem a desaparecer em quase todos os seus aspectos. Se as almas crescem espiritualmente, elas devem encontrar corpos compatíveis com a sua evolução. Isso é justiça. Não há regressão do espírito, que sempre se encontra no empuxo para a frente. Os homens atuais, conscientes dessa verdade e, ainda mais, conhecendo a doutrina revelada pelos espíritos superiores, não devem perder tempo com os olhos fechados. Que ajudem, pela reforma interna, a preparar a nova geração, para que os espíritos que vierem no amanhã encontrem corpos mais sensibilizados, de modo a servirem com eficiência a seus inquilinos espirituais. É da lei crescer e multiplicar, mas, sempre melhor hoje do que ontem. O homem atual tomaria um susto ao deparar, se assim pudesse, com os seus ancestrais. O progresso é força de Deus, que aperfeiçoa todos os aspectos da vida, deixando o rastro do amor de Deus por todos os lados e em todas as formas. O homem de hoje já esteve no reino animal e, por isso, deve procurar ajudá-lo no que puder, pois tem ele alguma coisa do que é hoje. Os que se encontram à nossa frente, como no caso dos espíritos angélicos, estão sempre cooperando com a nossa subida. Os homens nunca foram, desde o princípio, homens. Eles passaram pela fieira das formas incontáveis, para chegarem onde estão estagiados, e ainda existem caminhos sem fim, que eles deverão percorrer. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 690, Origem das Raças. A origem das raças, como diz o Livro dos Espíritos, se perde na noite dos tempos. E o aperfeiçoamento delas se encontra alicerçado em troncos que, embora diversificados na sua origem, se aliaram entre si, promovendo as transformações proporcionais ao progresso e à necessidade de cada época. No centro de determinadas raças surgem, de tempos em tempos, espécies mais evoluídas, que servirão de matrizes para corpos mais aperfeiçoados, que servirão de instrumentos para espíritos mais evoluídos. A esse dá-se a qualificação de tronco de raças. Como exemplo, podemos mencionar Adão, que embora tenha se tornado lenda para os sofistas, surgiu no mundo há mais de 6.000 anos, e dele surgiu uma raça renovada, para receber espíritos renovados no bem. Nesta linha de pensamentos, podemos dizer que Jesus é um tronco de raça moral. Ele é o reformador cósmico das criaturas, o centro das nossas cogitações de evolução,
que aumenta sempre os nossos sentimentos de amor e de fraternidade. Foram muitos os troncos de raças que surgiram no centro de todas elas, ao longo da evolução do homem. Cabe-nos estudar e meditar nesses fenômenos de transformação de todas as coisas. Se o ambiente não se encontrar propício para descobertas e revelações, silenciemos e aguardemos, estudando um pouco mais, porque cada um é responsável pela sua própria paz espiritual, e Deus por nós. Se encontramos nos troncos de raças pontes elevadas para as transformações dos corpos físicos, como bênçãos da vida, encontramos em Jesus a luz de Deus, para as transformações morais, educação, aprimoramento para os espíritos, de sorte a ficarmos mais leves e mais brandos em todas as jornadas de nossa vida. O exemplo de Jesus é, para nós, ponto alto na esfera do amor. Vejamos o que ele diz, anotado por Mateus, no capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem acompanhar e viver os ensinamentos do Mestre, aliviará o fardo e suavizará o jugo, passando a viver no mundo mental com a consciência imperturbável, em todas as lutas que nos compete empreender, para despertar. Hoje, as raças estão se encontrando e produzindo tipos novos entre elas para, cada vez mais, ser proporcionado aos espíritos mais evoluídos, que hão de habitar a Terra, condições mais suaves de terem como instrumento de evolução, corpos mais sutis e adequados. Antes de procurarmos identificar os troncos de raças que marcaram época na Terra, procuremos o tronco do sistema moral de toda a raça humana, que é Jesus Cristo, para que o sol da vida, que vem de Deus, se acenda em nós, e dentro dele, o Cristo, nosso guia espiritual. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 691, ponto de vista físico. As raças primitivas tinham um caráter dominante, que era o desenvolvimento físico, acreditava-se no mais forte sem, contudo, aprimorar a força do pensamento. Porém, isso ocorria porque nossos ancestrais não tinham a maturidade da alma para compreender o mais elevado. Eles estavam começando a galgar os primeiros degraus da escada de evolução. A vida prossegue no ritmo que Deus estipulou. Se a maior inteligência do universo delineou desta forma, é porque é a mais certa. Não sabiam os homens animalizados que a força intelectual é mais poderosa, por desenvolver condições de maior capacidade de trabalho, com menor esforço físico. No amanhã, os espíritos, depois de experimentados em todos os caminhos da razão, passarão a entregar os sentimentos para o amor, de modo a compreenderem que todos são irmãos, com os mesmos deveres e direitos, sem que o egoísmo possa prevalecer em detrimento dos que sofrem de fome e nudez, de sede e de amparo na educação. Estamos às portas de grandes acontecimentos, de transformações morais da humanidade, e essas transformações devem nascer de mudanças físicas para despertar os corações endurecidos. A verdade não pede licença aos homens para tomar seu lugar nas condições mentais dos seres da Terra. Ela, sendo lei de Deus, tem o direito e, quando preciso, impõe e domina as almas. Nos momentos atuais, muitos dos mais sensíveis correm para adorar a Deus nos templos suntuosos, como se Deus e Cristo estivessem morando neles. Em relação a isso, Mateus anotou a fala do Mestre. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mateus 12:6. É chegada a época de adorarmos a Deus em espírito e verdade, não aqui ou acolá. O pensamento é o veículo para falarmos com o Pai, e ele atende às rogativas do Filho, quando encontra no coração o clima de obediência, de trabalho e de amor. Estamos para entrar no terceiro milênio, onde devem se processar grandes renovações, e quem não aceitar as mudanças necessárias que se fazem, que se entregue à mudança de estágios, porque as ovelhas somente ficarão no rebanho onde haja sintonia de sentimentos espirituais. O homem atua, dá maior valor à força intelectual, todavia,
O seu uso ainda está equivocado, por querer conquistar as coisas transitórias, esquecendo-se dos valores imortais do espírito, vindo a sofrer mais por faltar-lhe o discernimento.